Amigos, meu nome é Vinícius Talon e a audiência de justificação para homologação da falta grave é obrigatória? Esse tema é muito importante para a execução penal porque sabemos que é algo corriqueiro que o apenado pratique alguma falta grave, como por exemplo, uma fuga, a não apresentação que é encaixada como fuga pela jurisprudência ou qualquer outra conduta, ter celular, enfim. E isso faz com que seja reconhecida a falta grave que tem inúmeras consequências para a execução penal. Pois bem, precisamos diferenciar, precisamos perceber que há duas hipóteses de interrogatório ou de audiência de justificação quando se trata do reconhecimento de uma falta grave. Você tem, de um lado, o procedimento administrativo disciplinar, aquele que corre lá no estabelecimento prisional com a participação dos servidores do próprio órgão que cuida do sistema penitenciário. E por outro lado, você tem aquela audiência de justificação e um procedimento rápido, apenas com a apresentação de peças demonstrando se tem ou não a falta grave, lá em juízo. É quando o juiz ouvirá aquele apenado sobre a falta grave, irá para o Ministério Público, a defesa vai se manifestar e ao final terá uma decisão do juiz da execução penal. E é isso que precisamos saber. Será que basta ter uma ou basta ter a outra ou tem que ter as duas hipóteses ao mesmo tempo? O apenado tem que ser ouvido na fase administrativa, por assim dizer, na fase do PAD perante o estabelecimento prisional e nessa fase posterior em juízo. Deve-se ouvir previamente, como todos sabemos, o apenado para que seja reconhecida a falta grave. Não é possível reconhecer uma falta grave sem antes possibilitar que aquele apenado seja ouvido. Então ele tem que ter a chance de justificar aquela falta grave, justificar negando que aquilo aconteceu ou explicando como aconteceu ou o motivo de ter acontecido. Às vezes, por exemplo, uma fuga pode ser justificável porque estava recebendo várias ameaças, sofrendo violência dentro do sistema carcerário, de modo que inevitavelmente morreria se permanecesse dentro do presídio. Então, nesse caso, essa poderia ser uma justificativa para a falta grave. E, como sabemos, o artigo 118 da Lei de Execução Penal trata, tanto no inciso 1º como também no parágrafo 1º desse artigo 118, sobre essa necessidade de ouvir o apenado diante da possibilidade de regressão. Esse artigo 118 fala, no inciso 1º, que ocorrerá ou poderá ocorrer a regressão de regime em caso de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave. E no parágrafo 1º fala que pode ocorrer essa regressão de regime diante do fato de que aquele apenado frustrou os fins da execução penal ou não pagou, podendo a multa imposta. Entende-se que a não realização da audiência de justificação, ou seja, essa prévia oitiva do apenado, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, porque inviabilizaria que aquele apenado se defendesse diante da possibilidade de uma meta-sanção ou uma meta-punição, isto é, uma punição dentro de outra punição, uma punição dentro da execução penal. Quando se reconhece uma falta grave, surgem inúmeras consequências, inúmeros efeitos. E diante dessa possibilidade, é necessário que o apenado tenha a chance de se defender, negando, dizendo que não aconteceu, ou por que aconteceu, ou até arrolando testemunhas para que ele faça sua defesa de forma ampla, respeitando, portanto, o contraditório. Entretanto, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo que quando o apenado já tiver sido ouvido durante aquele procedimento administrativo disciplinar, portanto lá na fase administrativa, no estabelecimento prisional, como manda o artigo 59 da Lei de Execução Penal e a súmula 533 do STJ, acompanhado, portanto, de advogado ou defensor, seria dispensável
a sua oitiva em juízo. Isso foi decidido, por exemplo, recentemente, agora em março de 2018, pelo STJ no agravo regimental no habeas corpus 425.059, que teve origem em São Paulo. Nessa decisão que eu acabei de mencionar, o STJ disse basicamente o seguinte: tem que fazer a fase administrativa, tem que ter a fase do PAD, em que o apenado é ouvido no estabelecimento prisional, com advogado ou defensor público, em alguns estados até uma espécie de advogado vinculado ao próprio órgão do sistema carcerário, o órgão de administração penitenciária, e faz essa oitiva ali, dando a chance de todas as explicações, juntada de documento e tudo mais, porque isso é obrigatório, isso está na lei, está no artigo 59 da Lei de Execução Penal e também, quando se fala desse procedimento a ser instaurado, e também a súmula 533 do STJ determina essa oitiva no PAD, no procedimento administrativo disciplinar, lá na fase administrativa, na fase do estabelecimento prisional. Entretanto, se isso é feito, segundo essa decisão do STJ, recentíssima, agora de 2018, seria dispensável a oitiva em juízo. Na minha visão, isso é muito questionável, pois o reconhecimento da falta grave é algo, e aí, perdão pela redundância, mas algo extremamente grave para a execução penal. Não estou dizendo que se o apenado praticou uma falta grave, ele não deve ser punido. O que eu quero dizer é que as consequências da falta grave são graves também. As consequências são gravíssimas, como eu já vou mencionar. E por isso, deve-se tentar atribuir o máximo possível de chances de defesa, de contraditório, ampla defesa, falando, portanto, tanto lá na fase administrativa como também na fase judicial. A gente sabe que o reconhecimento de uma falta grave pode significar, e normalmente significa, a regressão de regime, a perda de até 1/3 dos dias remidos, pode significar alteração da data base, isso é uma consequência praticamente unânime entre os juízes. Além disso, pode revogar alguns direitos, como a saída temporária, como o trabalho externo, vai afetar a conduta carcerária do apenado, se antes era plenamente satisfatória, excelente ou satisfatória, dependendo do critério de cada estado, vai cair rapidamente para péssimo. Então, tudo isso vai afetar a execução penal, fazendo com que ele fique mais tempo no sistema carcerário, diante da perda dos dias remidos, por exemplo, mais tempo do que ele ficaria se tivesse aqueles dias remidos, que ele fique num regime mais grave, que tenha vários obstáculos, como por exemplo a não possibilidade de saída temporária, de trabalho externo, e até para conseguir alguns direitos como o livramento e a progressão, ele terá uma conduta carcerária péssima durante algum tempo até se recuperar. E tudo isso demonstra a gravidade da falta grave, do reconhecimento da falta grave. Assim, nada mais correto do que possibilitar que o apenado tenha o máximo possível de chances de se defender, que ele seja interrogado pelo juiz da execução penal, que é o juiz natural para aplicar todas essas medidas que eu mencionei. É óbvio que algumas dessas medidas, até em caráter administrativo, podem ser aplicadas, ou há estados em que se entende que o administrador do presídio poderia aplicar algumas dessas consequências diante da falta grave, como por exemplo a revogação da saída temporária ou a revogação do trabalho externo. Mas para possibilitar a aplicação plena dessas consequências da falta grave, é necessário permitir que o apenado se defenda tanto na fase administrativa, perante o diretor do estabelecimento prisional, como também numa fase judicial, em que ele é ouvido pelo juiz, em que ele pode se manifestar, arrolar testemunhas e dar todas as explicações para o juiz natural da execução penal, o juiz da execução penal que vai aplicar essa falta grave ou não, que vai aplicar as consequências
em maior gravidade ou menor gravidade, que precisa saber como é essa conduta, se for extremamente grave, para saber se aplica a perda dos dias remidos em 1/3, que é a pior possível, ou em 1/6, 1/5, 1/4 ou qualquer outro patamar diferente, menos grave. Por isso que é importante que a defesa, quem atua na defesa penal, sempre argumente que a realização de um sem o outro constitui nulidade que impede o reconhecimento dessa falta grave, por violação aos princípios do contraditório e também da ampla defesa. De modo que, se cumpriu apenas a fase administrativa sem a judicial, é insuficiente. E se fez apenas a fase judicial sem a fase administrativa, também é insuficiente. E aí até viola o artigo 59 da Lei de Execução Penal e descumpre a súmula 533 do STJ. Portanto, para resumir tudo isso que eu falei, temos que alegar sempre a necessidade dos dois procedimentos, da fase administrativa e da fase judicial, entendendo que nenhum deles é prescindível. Os dois são imprescindíveis, são necessários. Tem que ter tanto a fase administrativa, em que é ouvido lá no estabelecimento prisional, como também essa fase judicial. Apesar desse entendimento do STJ que eu mencionei, que reconheceu que basta a fase administrativa, não sendo necessário que, e isso é até muito estranho, não sendo necessário que o juiz da execução penal que vai aplicar essa falta grave ouça o apenado. Isso, na minha visão, é incorreto. Devemos defender sempre a necessidade dos dois procedimentos, das duas oitivas e dos dois interrogatórios perante a autoridade administrativa e também a autoridade judicial. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono, incluindo um curso de execução penal e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.